Vamos dar o início à palestra. Primeiro, eu vou agradecer a todas as pessoas que estão presentes aqui, os colegas. E aí, vou fazer uma apresentação dos palestrantes. Bom, o título é As Causas Reais do Desabamento do Edifício Liberdade. Esse trabalho foi apresentado no 18º COPREAP de 2015, que é uma edição do Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliação e Perícias. Os palestrantes são Salvador José Bailuni, engenheiro civil, perito há 35 anos em centenas de processos em diversas esferas, atuando como perito do juiz e também como assistente técnico da parte. Professor do curso da PUC e participou de várias edições do COPREAP. O outro palestrante, nosso colega José Mauro Fonseca, engenheiro civil, com mais de 60 edificações construídas em Anápolis, parte em Brasília e Rio de Janeiro, e atua também em perícias. Vou passar agora a palavra para os palestrantes. Obrigada a todos. Boa noite a todos, obrigado pela presença. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao Clube de Engenharia pela oportunidade, na pessoa do seu presidente, Pedro Celestino, e da colega arquiteta Kátia Fará. Nós intitulamos o trabalho As Causas Reais do Desabamento do Edifício Liberdade. Isso apresentado no ano de 2015, no COPREAP, em Belo Horizonte. Vou pegar aqui um breve relato, um breve histórico, embora quase todos saibam do que se trata. Em 25 de janeiro de 2012, o edifício Liberdade desmoronou e levando também junto com ele o edifício Colombo, o edifício 13 de Maio, além de pequenos resquícios no anexo do Teatro Municipal. Esses danos materiais certamente serão contabilizados e recuperados. Entretanto, 22 pessoas foram soterradas. Essas vidas de valor incalculável são irrecuperáveis. Eu faço questão de fazer essa colocação antes de qualquer apresentação para dizer para vocês que tanto eu quanto o Mauro não estamos preocupados com os bens materiais, e sim com as vidas humanas, para que um evento como esse não ocorra. E nós intitulamos inicialmente as verdadeiras causas e agora as causas reais, para dizer que não nos cabe colocar em um trabalho nosso nada que a gente não consiga justificar, nada que nós não tenhamos convicção do que estamos falando. Daí o título, que tem até gente copiando. Apenas para relembrar também, esses são os edifícios. Esse é o Liberdade, esse é o 13 de Maio, esse é o Colombo. Aqui atrás, o anexo do Teatro Municipal, que isso levou uma pedradazinha, coisa à toa. E o Teatro Municipal aqui não sofreu absolutamente nada, embora muita gente pense que ele tenha sido afetado. Muito bem, a repercussão. Infelizmente, pequena parte da imprensa, sempre que ocorre um evento dessa natureza, tem o péssimo hábito de acusar, julgar e condenar. Infelizmente, isso ocorre. E ela acusa, julga e condena baseada em quê? Baseada em declarações, muitas delas sem a menor contestação, baseado em histórias da carochinha. E não foi muito diferente aqui também, não. Infelizmente, um engenheiro agrônomo de muita notoriedade no Rio de Janeiro, 2, 3 dias após o desabamento, concede entrevistas à mídia em geral. Cortaram os pilares do edifício Liberdade. Internamente foram lá e saíram cortando tudo. Capacidade fantástica desse engenheiro agrônomo,
que, aliás, cabe uma observação, admiro demais a profissão de agrônomo, só que eu, como engenheiro civil, não daria um parecer tão rapidamente sobre agronomia. E esse engenheiro agrônomo deu, volto a dizer, de muita notoriedade no Rio de Janeiro, já diagnosticou tudo. Eu e o José Mauro, meu colega, levamos 6 meses fazendo esse trabalho. Levamos 6 meses pesquisando. Quando eu falo pesquisando, não é história da carochinha, não. Isso aqui tudo são objetos de pesquisa. Inquérito policial, inquérito da Polícia Federal, mais de uma dezena de laudos, plantas, o inteiro teor, enfim, uma vasta documentação para que nós chegássemos a conclusões sólidas, para que nós, o que colocarmos dentro do nosso trabalho, pudesse ser comprovado. Não adianta falar, cortaram um pilar. Não se pode cortar o que não existe. Nunca existiram pilares internos e nós vamos provar isso aqui para vocês. Outra coisa também, existem laudos paralelos. Nós, eu, José Mauro, fomos contratados pela empresa TO, que realizava a obra no famoso 9º andar, acusado de ter cortado pilares. Outros profissionais foram contratados pelos proprietários, praticamente, do edifício quase todo. E tem as suas teorias. Algumas delas são divergentes. A conclusão, evidentemente, vai caber aos senhores e, acima de tudo, aos magistrados que estão julgando as dezenas de processos existentes. O que a gente pode falar de trabalhos paralelos? É muito chato falar de trabalho de colega que não está aqui presente para se defender, então vamos usar somente esse título, trabalhos paralelos. O primeiro deles diz respeito a recalque diferencial no edifício Liberdade ocasionado pela obra do metrô. É apresentado um trabalho em que conclui de forma cabal de que o metrô não afetou em absolutamente nada o edifício Liberdade. Nós discordamos e vamos mostrar isso para vocês. Por que nós discordamos? Outro, eu já falei, o seccionamento de pilares internos. Não se pode cortar aquilo que não existe. E nós também vamos provar isso para vocês. Esse mesmo laudo que fala em corte de pilares internos, inicialmente, num primeiro laudo, diz que o edifício tinha 18 pavimentos. Nós discordamos. Depois, num segundo laudo, diz que esse edifício tem 20 pavimentos e que foram construídos todos de uma vez só. Nós também discordamos. O edifício Liberdade é uma colcha de retalhos e nós vamos mostrar isso para vocês. E de que forma nós vamos mostrar isso para vocês? Pautados em elementos em que nós podemos comprovar. Eu não vim aqui falar e gritar, e acabou. Não, isso é muito fácil fazer. Mas eu vou falar e vou mostrar de onde é essa afirmação. O que é que nós fizemos então? Você podia centralizar melhor isso? Onde é? Bom, eu já vou antecipando. Nós solicitamos, junto à Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, o inteiro teor. Para quem não sabe o que é o inteiro teor, eu vou usar uma linguagem bem simples. O inteiro teor, pedimos o processo do inteiro teor, seria o que é a vida de uma edificação. Toda e qualquer alteração que se faz nessa edificação tem que constar do inteiro teor do empreendimento. Acho que o colega vai ter que...
Pegamos, então, esse inteiro teor e, após lermos e relermos, com todo o cuidado, com toda a minúcia, nós constatamos o quê? A ausência de projetos estruturais. Aí chegou a ser dito, a parte adversa, não, naquela época não era exigido o projeto estrutural. Muito obrigado. Muito obrigado. Não era exigido o projeto estrutural. Mentira, é assim. Era exigido o projeto estrutural e nós vamos provar que era. E quando eu falei que o edifício Liberdade era uma coxa de retalhos, por quê? Primeiro, existia um projeto inicial para 15 pavimentos. Só que antes deste projeto inicial para 15 pavimentos, existia uma edificação aonde foi construído o edifício Liberdade. Essa edificação nós não sabemos realmente qual era, nós até imaginamos. No início do século passado, no centro do Rio de Janeiro, o que se fazia? Uma construção de lojas embaixo e um sobrado em cima. Então, imaginando que fosse isso, eu também não posso afirmar, foi solicitado, graças a Deus foi negado, um projeto de reconstrução. Eu fico imaginando o que seria um projeto de reconstrução. Eu me recuso a admitir que essa reconstrução fosse para 15 pavimentos. Bem, de toda sorte, foi rejeitado pela prefeitura. Ato contínuo, foi então solicitado um projeto para a construção de um prédio comercial de 15 pavimentos e a prefeitura concedeu a licença para a limpeza do terreno, que seria exatamente a demolição do prédio existente. Isso no início de 1938. Decorrido 1 ano e 3 meses, na época era permitido, hoje, graças a Deus, não é mais, foi solicitado a ampliação desse prédio, que de 15 pavimentos passou para 18 pavimentos mais cobertura. Eu vou pedir para o Mauro, por favor, mostrar aqui na maquete. Essa parte branca era o projeto inicial, de 15 pavimentos. 1 ano e 3 meses foi solicitada a ampliação de mais 3 pavimentos, que é essa parte amarela, em formato escalonado, tá? Não sei se está dando para vocês observarem, e mais um subsolo e um giral. A prefeitura concedeu essa licença. Entretanto, não consta no processo de inteiro teor qualquer reforço estrutural. Qualquer projeto estrutural que dirá reforço. Ato contínuo, não se sabe em que data, mas posterior a isso, isso que era escalonado foi fechado, tomando o prédio a forma retangular. 18 pavimentos. Também não se sabe em que data, provavelmente após o ano de 2001, este prédio que tinha até o 8º pavimento, o seu pano de laje totalmente coberto, a partir do 9º pavimento, existia um prisma de ventilação e iluminação. O do 9º pavimento, para se ganhar aproximadamente 13 metros quadrados, foi fechado, sem qualquer licença, sem qualquer reforço estrutural, sem nada. A ambição de ganhar 13 metros quadrados. Ficamos imaginando de que forma que esse pedaço de laje foi amarrado à laje existente. Por achismo, porque não há como comprovar, não há planta de nada disso.
Ainda, posteriormente, também não se sabe em que data, acredita-se que na década de 50, construiu-se de forma totalmente irregular, sem qualquer projeto, sem nada, o 19º pavimento. Aí a gente já desbanca a primeira tese. Não, foi construído com 20 pavimentos. Não, não foi construído com 20 pavimentos. Quando muito, com 18. Porque foi acrescentado esse 19º pavimento. O pior vem agora. Construiu também um 20º pavimento, de forma absolutamente irregular, ilegal, e que nós apelidamos de pavimento fantasma. Por que pavimento fantasma? Porque até o 19º pavimento conseguiu-se registrar no cartório de registro de imóveis. Conseguiu-se, Deus sabe como, registrar na prefeitura. Mas o 20º pavimento não consta no cartório, muito menos na prefeitura. Era um pavimento que não pagava nem IPTU. Era fantasma. Um pavimento fantasma, entretanto, com uma carga muito real, aproximadamente 160 mil quilos, 160 toneladas. Isso tudo que eu acabei de falar, sem uma planta, sem um projeto estrutural. Além do inteiro teor, eu já tinha me antecipado, nós buscamos projeto original para a construção, projeto de arquitetura, esse nós conseguimos. Projeto original da alteração com acréscimo de pavimentos, até aí nós temos. Um acréscimo de pavimento fantasma, isso não tem lugar nenhum, mas nós ficamos e constatamos a existência desse pavimento fantasma. O fechamento do PVI, as influências da obra do metrô, que nós vamos ver adiante. Todo o documento do inquérito da Polícia Civil, do inquérito da Polícia Federal, o laudo do ICCE e todos os laudos e pareceres paralelos, muitos deles contratados pelos familiares, praticamente donos do edifício e construtores do edifício Liberdade. Analisamos meticulosamente tudo para poder chegarmos a conclusões em que nós vamos dizer para vocês adiante. Aqui, nós vamos dar a cronologia dos fatos e os tópicos relevantes. Em 1938, foi a primeira aprovação da prefeitura, 15 pavimentos, onde, a partir daqui até aqui, nós tínhamos um prisma de ventilação e iluminação, sendo que esse prisma aqui foi fechado ilegalmente. Esse documento, que mal dá para vocês enxergarem, mas eu vou ler para vocês, trata do projeto do cálculo do concreto. Opa, eu já desmistifico aí uma coisa de que falaram que não precisava de cálculo do concreto. E pela data de que isso foi apresentado, cumprindo a exigência da prefeitura, esse cálculo refere-se tão somente aos 15 pavimentos iniciais. Aqui está. Juntei ao processo. 7 de maio de 1938. Ocorre que este cálculo do concreto, esse projeto estrutural, sumiu. Não está no processo de inteiro teor. Nem este cálculo de concreto e nenhum outro com relação ao edifício Liberdade. Sumiu. Eu não sei como, mas sumiu. Deveria estar lá. Veja, juntei ao processo. Ainda, até aqui, consta na prefeitura,
o cálculo de emolumentos, onde nós vamos contar até o quê? 18º pavimentos e terraço. Como é que o prédio foi construído com 20 pavimentos de uma vez só? Não procede. Não procede essa afirmação de que o prédio foi construído de uma vez só com 20 pavimentos. O prédio era, sim, uma colcha de retalhos. Ainda, em 1939, considerando os pavimentos acrescidos em formato escalonado, nós passamos a ter esta configuração do prédio. 18 pavimentos e não 20. Ainda, a prova do acréscimo de pavimentos. Pode não dar para vocês ler, eu vou ler para vocês. Foi acrescido de um pavimento, ou seja, 19º pavimento. Então, o que era 18, passou a ser 19 junto ao cartório de registro de imóveis. Sem qualquer planta, sem cálculo estrutural, não há comprovação de nada. Mas esse pavimento existiu. Ainda, essa foto é fantástica. Quando eu vi essa foto pela primeira vez, contei inúmeras vezes, eu não conseguia aceitar que eu contava 20 pavimentos. E vocês podem ter certeza que passou a ter 20 pavimentos. Esse último, pavimento fantasma. Existe, não existe, existe, não existe. Existia, sim, uma carga muito real. Entretanto, sem planta, totalmente fora da legalidade. Aliás, o edifício Liberdade poderia fazer o que quisesse, porque legalidade e edifício de liberdade, liberdade e legalidade são duas palavras que não combinam com essa edificação. Ainda, ao fundo, nós temos aqui o coroamento do edifício Liberdade, onde nós temos, evidente, a foto e a qualidade da foto não permite, e a projeção também não é das melhores, onde nós temos as formas onde estava sendo feito o coroamento do edifício Liberdade. Por que eu falo que isso deve ter ocorrido na década de 50? Se nós olharmos aqui, essa foto aqui está na Cinelândia, está passando o filme Brotinho do Outro Mundo, com a Brigitte Bardot. E esse filme foi lançado mundialmente em 56, 57. Então, isso é uma prova incontestável. Dizer que o prédio foi construído com 20 pavimentos de uma vez só, não é verdade. O edifício Liberdade foi uma colcha de retalhos. Finalmente, e infelizmente, em 2012, o edifício Liberdade tinha esta composição. Recapitulando: subsolo, né? Subsolo, loja geral, até o 8º pavimento. Pavimentos corridos, ocupando 100% do pano de laje. Do 9º pavimento até o 20º, deveria haver um prisma de ventilação e iluminação, mas no 9º pavimento foi fechado de forma ilegal. E assim ele ruiu. Não adianta só falar. Quando a gente fala, conforme eu escuto muita gente falar um monte de coisa e não prova nada, a gente fica colocando a sua idoneidade em dúvida. Eu pedi junto ao cartório, já que eu tenho certeza que tinha 20 pavimentos, o registro de imóvel de todos os pavimentos. Eu só tenho até o 19º. Falei, não, o prédio tem 20 andares, todo aqui, tudo de engenharia. Cada pavimento, se não for um prédio único, tem o seu registro.
Resposta do cartório. Não foi encontrado o registro do imóvel designado por 20º pavimento. Um pavimento fantasma. Entretanto, eu repito, com uma carga real, bem real. Ainda, juntamos duas fotos. A primeira... esqueci do anúncio, muito obrigado, Mauro. Não existia o 20º pavimento, mas tem um anúncio de emprego na sala 2003. É mais uma prova que o 20º pavimento existia. Olha ainda outra coincidência, década de 56, década de 50, ano entre 56 e 57 foi lançado o filme. O emprego, o jornal é de 57. Não há o que contestar. Foi uma colcha de retalhos, não foi construído com 20 pavimentos, muito menos com 18, que foi uma ilação do colega que fez um laudo meio que apressado. Aqui em fotos que nós conseguimos junto à internet, nós temos o pavimento, o prédio com 18 pavimentos, ainda em formato escalonado, e aqui ele já com os 20 pavimentos, onde inclusive inúmeros vãos de forma irregular aparecem nas janelas. Mais uma vez eu falo, o edifício Liberdade podia tudo, tinha liberdade para tudo. Uma polêmica grande vem com relação a essa reportagem feita pelo Jornal do Brasil. O edifício sofreu inclinação em 1976. Quem concedeu essa reportagem foi o perito e engenheiro civil, Dr. José Schipper, que ocupa diversos cargos de relevância no Estado do Rio, ele inclusive é da Procuradoria. O Dr. José Schipper, até que eu tenho até hoje, ele não está atuando em prol de ninguém, nem de um lado, nem de outro, nem como perito de juízo. Ele não tem motivo algum para inventar o que quer que seja. Merece toda a credibilidade. Sua conduta, pelo que consta, é ilibada. Um colega que fez um laudo paralelo não aceita essa afirmação por ser uma simples reportagem de jornal. Não é tão simples assim. Esse colega, em trabalho paralelo, afirma que o edifício de Liberdade não sofreu influência alguma da obra do metrô. A estrutura do edifício Liberdade nunca foi deformada, que nunca houve aviso da estrutura sobre os problemas existentes, e conclui dizendo que não surgiram trincas e fissuras na edificação. Não surgiram vazamentos e não surgiram inclinações. Todavia, nós fomos ao trabalho paralelo, e na planilha de controle de recalque do autor dessa afirmação, no trabalho da pessoa que fez essa afirmação, consta lá a planilha de controle de recalque. Comprova que existiram, sim, tais fissuras e inclinações. Salvador, você está fazendo uma afirmação sem provar? Não, eu provo. Aqui está. Essa é a planilha. Aqui fala edifício Liberdade. Aqui, para variar, não dá para ler muito bem. Eu digitei. Recalques estabilizados. Opa! Se está estabilizado é porque houve o recalque. Obra acabada. Se a obra foi acabada, que houve motivo para que fosse feita uma obra. Junta de divisa descolada. Eu repito, não sou eu quem está dizendo isso. Isso consta da planilha, elaborada pelo engenheiro que elaborou o parecer que diz que não houve nada. Ocorrência de fissuras em alvenaria, traço estrutura.
Como dizer que o edifício Liberdade não sofreu nada? Não teve nenhuma influência? Teve sim, teve sim. Repito, esta planilha não é minha. Não foi eu quem fez essa planilha. Consta da nossa documentação pesquisada. Tudo que surge com relação a esse edifício, nos é apresentado, nós consultamos, nós verificamos. E que isso encerra se houve ou não houve influência. Houve, sim. Mais uma vez a foto aqui está horrível. Fechamento ilegal do PVI, prisma de ventilação e iluminação no 9º pavimento. É uma foto externa do fechamento do prisma que a gente tenta provar que foi fechado esse 9º pavimento. Antes de vocês me malharem dizendo que não está dando para entender nada essa foto, o que é uma verdade, a gente vem aqui. Isso é uma declaração junto ao inquérito policial do senhor síndico, que diz que, confirmando as alterações do número, que o PVI já estava fechado antes de 1959. Não é verdade. Por que que não é verdade? Em 2001, está aqui a data, está por aqui a data, o processo de 2001, resolveram fazer uma obra de modificação, desdobramento, do 9º ao 14º pavimento, pegando o 9º aí, essa planta do 9º. Está aqui o prisma abertinho. Então comprova que o síndico, que era o dono do pavimento, mentiu. Comprova que foi mais um remendo, retalho, seja lá o que for, que foi feito no edifício Liberdade. Como esse pedaço de laje foi amarrado, ninguém sabe. Não tem planta, não tem projeto de estrutura, não tem absolutamente nada. Mais uma vez eu repito, o edifício Liberdade podia tudo. Outras duas ocorrências relevantes. No edifício Liberdade foi acometido, pouca gente sabe, por 2 incêndios. Um deles de grandes proporções. Ora, não tem conhecimento que incêndio faça bem a qualquer estrutura. Pelo contrário, só faz mal. Afeta a ferragem, afeta o próprio concreto. Essa é a comprovação do primeiro incêndio. E essa é a comprovação do segundo incêndio. Veja como sofreu o edifício Liberdade. Além disso, sob juramento, inúmeras e inúmeras declarações, além de entrevistas, se nós fôssemos selecionar todas elas, ficaríamos aqui durante alguns dias. Mas algumas são importantes e merecem ser citadas. A dificuldade em abertura e fechamento de portas em geral. Creio que todo engenheiro civil sabe que isso é um aviso. Aliás, o concreto avisa. E aqui não foi diferente. Os elevadores saindo constantemente do prumo com suas portas se prendendo. Isso é comprovado através de laudo. Não está eu aqui falando porque eu quero falar, não. Isso é uma comprovação. Dá um monte de elevadores, né, irmão? Dá um monte de elevadores, chegava a falar que é o único elevador que sobe inclinado no Rio de Janeiro. Um plano inclinado, né? Rachaduras nas lajes com ferragens expostas e em avançado estado de corrosão. Isso é um sintoma. Está sendo avisado e nada providenciado. O edifício Liberdade tinha liberdade. Ainda, isso é um caso emblemático, quem acompanhou sabe exatamente a pessoa que eu estou me referindo. O ajudante de pedreiro, o senhor Alexandre, aquele que fez tudo errado e ficou vivo. Ele tentou fugir
pelo elevador e se salvou. Obra do Divino Espírito Santo. A declaração dele é muito relevante. Estavam caindo pedaços de estrutura tanto dentro como fora do edifício, que imediatamente o declarante voltou para o elevador e, tendo ele despencado rapidamente, não sabendo dizer em que ponto parou. Vamos analisar essa declaração do senhor Alexandre. A primeira delas. O senhor Alexandre está enxergando um pedaço caindo de fora do elevador, de fora do edifício. Esse pedaço só pode estar vindo de cima. Porque eu não sei de pedaço de pedra que vai subir para depois cair. Não, está vindo de cima. Comprova que isso, o início do desabamento, não ocorreu no 9º pavimento, que era onde ele estava. Segundo, para o elevador despencar rapidamente, o que certamente ocorreu? O freio de emergência não foi acionado. Para que o freio de emergência não tenha sido acionado, conclui-se que a casa de máquina não mais existia, ou seja, ela veio junto. Logo, pode sugerir que o desabamento se deu no pavimento onde ficava a casa de máquina ou em outro pavimento próximo. Nunca no 9º pavimento. Isso é uma ilustração. Aqui o que seria o senhor Alexandre, olhando pela janela, caindo coisa pelo lado de fora. Uma outra declaração relevante, esse de um técnico especializado, conhecedor do edifício Liberdade, o engenheiro calculista Paulo Sérgio Brasil esteve presente, tinha pleno conhecimento do edifício Liberdade. Em entrevista à Rede Globo Televisão, afirma categoricamente a inexistência de pilares internos em qualquer pavimento do edifício Liberdade. Então, a entrevista pode ser comprovada a seguir. Nós vamos ver esse videozinho. O Clube de Engenharia do Rio de Janeiro criou uma comissão independente para apurar as causas desse desabamento. E a polícia já começou a ouvir os depoimentos das testemunhas. Os peritos só poderão entrar na área depois que terminar o trabalho das equipes de resgate. É nesta delegacia no centro do Rio que estão concentradas as investigações. Pelo menos 9 pessoas já foram ouvidas, testemunhas do acidente e também profissionais que trabalhavam perto de onde tudo aconteceu. Alexandro, o operário que sobreviveu ao se jogar no elevador do prédio mais alto, prestou depoimento. Me conta direitinho que obra era essa, o que estava sendo feito nesse andar? A gente trabalha com decorações. A gente vai decorar o andar. Botar drywall, sala de drywall, rebaixamento de gesso e trocar o piso do chão, que era taco, era carpete, embaixo do carpete era taco, ia botar piso normal. Vocês removeram paredes? Não, senhora. Parede não removemos parede nenhuma. A única coisa que nós tiramos foi o banheiro que estava centralizado no meio da sala, que ia botar para o canto. As paredes não removemos isso não. Mas para tirar banheiro, vocês removeram parede do banheiro? Parede de tijolo. Contenção nenhuma e nós não mexemos com contenção nenhuma. O principal objetivo da polícia é saber o que causou o desabamento e encontrar os responsáveis. A Defesa Civil do Rio trabalha por enquanto com uma única hipótese. Uma reforma que acontecia no prédio mais alto pode ter causado danos estruturais ao edifício. Há indícios de que as vigas e colunas teriam começado a quebrar de cima para baixo como numa implosão. Os escombros atingiram os outros 2 prédios vizinhos num efeito dominó. O 9º andar estava em obras há 2 meses. Pessoas que trabalhavam no edifício disseram que os operários derrubaram paredes. A reforma era num dos 6 andares ocupados pela TO Brasil, uma empresa de tecnologia da informação que dava cursos de informática. O 3º andar do prédio, também da TO, foi reformado há pouco tempo. Na época, o síndico do edifício ficou preocupado com a quantidade de entulho guardada na laje do prédio. A TO contratou um engenheiro para mostrar que não havia irregularidades. O síndico do prédio,
achou que tinha muitos sacos de cimento, muito material de obra em cima da laje. Então tinham 4 sacos de cimento, cada saco de cimento pega 50 quilos e com isso formavam 200 quilos. O que acontece? A norma brasileira exige para certos ambientes que a sobrecarga máxima exigida seja de 200 quilos por metro quadrado. E ele fez uma certa confusão de que não poderia passar de 200 quilos. Só tinha em toda a estrutura ali 200 quilos. Eles compraram, ou alugaram, eu não sei, compraram uma laje, ou um pavimento inteiro, que eu acho que é 1 por andar lá, se não me engano. E com isso estavam trocando o piso, limpando ali, trocando o piso e pintando. Colocando divisórias, colocando uma parede ou outra, só isso. Você não observou que nenhuma viga foi retirada? Não tinha viga. Não tinha viga. É interessante você fazer essa pergunta, porque eu já vi muita gente falar, mas não conhece a estrutura do prédio. Foi bom que antes eu vi. Todos os pilares, isso aqui é um pilar, isso aqui é pilar. Todos os pilares são externos, são externos. Quer dizer, ou seja, tem pilar aqui e tem pilar do outro lado da laje. No meio da laje não tem pilar e não tem viga. A laje é, como a gente diz, armada na sua direção. Então, é uma laje plana. O laudo sobre as obras do 9º andar não foi entregue. A cidade do Rio tem uma lei que livra de licença obras que façam modificações internas, sem acréscimo de área e que não impliquem em alterações das partes comuns. Como? Qual laje? Aqui do Clube de Engenharia? Doutor Francis, estamos falando do edifício Liberdade. Tá? O senhor sabe qual era o vão? 8 metros e 60 centímetros. Há necessidade de um pilar? Da largura toda do prédio. Ah, é. Isso é. O tamanho do terreno, 8,60. Quando você entra... 20 metros. 5 pilares de cada lado não suportam? Nós vamos provar que suporta. Nós vamos provar o contrário, aliás. Bom, após o desabamento, todos os peritos ficaram inquietos. Entretanto, somente os peritos do ICCE tiveram autorização de ingressar no terreno. E eles constataram, após análise detalhada, que não haviam pilares internos. Eles comprovam, fazem até um esquema. Esse desenho é extraído do laudo do ICCE, que, mais uma vez, eu repito, não tem partido, não foi contratado por ninguém. 5 pilares de um lado, 5 pilares de outro lado. Ainda, na primeira perícia que foi autorizada a entrada de peritos ao local, eu estava presente. Terceira Vara de Fazenda Pública foi nomeado perito judicial, eu fui como assistente técnico. Eu fui exclusivamente para procurar pilar central. Fiquei meia hora lá dentro, não achei nada. Não existiam pilares centrais. Então, não se pode cortar aquilo que não existe. Muita gente chega em laudos paralelos, aliás, muita gente não, um único laudo, diz, não, porque foi seccionado pilares internos, só que não mostra cálculo, não mostra nada. Então, o que nós fizemos? Para acabar definitivamente com essa história de pilares internos, viga de transição, nós consultamos experiente calculista
em que eu vou até pedir para o meu amigo Mauro fazer essa explanação. A voz está falhando um pouquinho. Você já acordou hoje com problema na garganta? Não? Tá tudo certo. Não, acho que dá para ficar em pé um pouquinho. Boa noite a todos. Eu vou dar prosseguimento aqui à palestra do Salvador, focando exatamente esse problema da existência ou não de pilares internos e descarregando em vigas de transição. Quando ele apresentou um documento de que anexaram o projeto estrutural no projeto de aprovação da arquitetura, eu entendo ali, início de 38, que o calculista entregou o cálculo, ou seja, ele tinha as cargas de fundação. E a aprovação do 16º, do 17 e do 18 veio 1 ano e 3 meses depois. Esse calculista tinha premonição, ou, sei lá, porque ele descobriu que ia ter mais 3 pavimentos. Enfim, cabe ressaltar o seguinte: dos 11 laudos apresentados até agora, sobre esse caso do Liberdade, apenas um, reafirmo, apenas um, sugere um arranjo estrutural que diverge dos CCE, diverge do Paulo Brasil, ou seja, diverge da lógica. Por quê? Se eu venho com 5 pilares de cada lado, chega até o 8º andar, e no 8º andar, em diante, eu crio um prisma e continuo com os 5 pilares, como esse laudo em paralelo afirma, para que criar 2 pilares internos apoiando numa viga de transição? Isso não cabe na cabeça de ninguém. Nenhum calculista de sã consciência ia criar 2 pilares internos se ele tem 5 que vão até a fundação. Não vejo como isso existir. Mas, de qualquer maneira, para que acabe de vez, enterre de vez esse assunto de pilares, que nós discordamos totalmente da existência, consultamos, como o Salvador falou, o calculista, e pedimos a ele que calculasse para uma viga de 20 por 90, cumprindo função de transição. Então, a viga estaria no teto do 8º, e ali nasceriam 2 pilares, conforme laudo em paralelo. Então, nasciam 2 pilares. Ora, esses pilares pegavam a carga do 9º, que não deveria ter prisma, mas tinha, mas pegavam também a carga dos 11 pavimentos acima. Essa carga atingiu 172,5 toneladas força. E uma carga distribuída, que foi calculada, a memória não está aí, de 3,7 toneladas força por metro. Peso próprio de viga, paredes, 180 quilos por metro de parede. Eu hoje não sou, eu comecei minha vida como calculista, mas abandonei totalmente. Mas o Salvador contou comigo para essa explicação aí, final. Bom, o desenho à direita é retirado de um laudo em paralelo, aonde o signatário diz que tem um pilar aqui, esse azul, e outro aqui. Ambos nascem no teto do 8º. E isso aqui é o prisma de ventilação. Ele cismou com esse arranjo estrutural, contrariando a tudo. E disse que esses pilares vão até em cima, mas esses também continuam. Eu não entendo. Mas, aí, examinando uma planta aprovada pela SEDAI,
a gente vê o seguinte, ó, isto aqui é o prisma de ventilação e aqui são os banheiros, quer dizer, um lavabo, um banheiro masculino e feminino, e essas janelas, como essa aqui também, dão para o prisma. Então ele quer dizer o seguinte, que existia um pilar aqui e que existia outro pilar aqui. De cara, esse aqui, desculpa, de cara, esse aqui, tirei ele, eu pus um X. Sabe por quê? Porque aqui nada mais é que um tubo de esgoto, é o TQ4, 4 polegadas. Isso porque o banheiro passou a ser no centro. Ele era no fundo do prédio quando o andar era corrido. Para possibilitar a divisão de salas, se botou o banheiro aqui, na época, né? Então, o TQ4 é o tal tubo de esgoto feito em Barbará, que tinha um aspecto de um pilar, mas, na realidade, ele era encapado com argamassa. Quando os funcionários quebraram, viram que tinha um tubo Barbará e deixaram ele lá. Então, nenhum pilar foi encontrado pelos empregados na época. Então, eu risquei isso aqui. Mas, vamos supor que esse aqui, hipoteticamente, sempre digo isso, e a viga de transição também hipotética, lembro a vocês que o poço de elevador, esse conjunto de rigidez, ele tem 1,50 m, provavelmente é um pilar de 1,50 m, aqui também, e o autor aqui usou um pilarzinho pela proporção de 40. Mas eu considerei esse pilar que forma a caixa de escada, ou seja, 2 conjuntos de rigidez, eu considerei também 1,50 m, porque eu acho que o calculista ia botar o mesmo daqui. Tá certo? Essas são as plantas de forma sugeridas, onde a gente tem ali, ó, o pilar P11, batizado P11, P12 são iguais, V2 e V3 são iguais, ambos hipotéticos. Aí a gente aqui, forma do nono teto. Não deveria ter área de influência referente ao prisma, porque não tem prisma, mas no caso do nono tinha. Então, calculamos por área de influência, essa área aqui dá algo perto de 17,21, calculamos, arredondamos para 17,5, ok? Aqui, planta de forma do 10º ou 20º teto. A área de influência já muda um pouquinho, é um pouquinho menor, acho que algo perto de 15 alguma coisa, que arredondamos para 15,5, porque não tem mais o prisma. Então, veja bem, se a gente vem com esses pilares de baixo e tira o prisma, a gente descarregou esse trecho aqui. Não precisava de pilar nenhum interno, bastava essa viguinha 10 aqui, se eu não me engano, é 10. Essa viguinha aqui suportaria a parede do banheiro, cuja metade dela era a janela, que ventilava para cá, para o prisma. Com isso, as cargas do P1 e P2, cálculo de vigas sempre hipotéticas, a área de influência no nono pavimento, 17,21, já falei, passou para 17,5. A área de influência do 10º ao 20º, 15,06, passando para 15,5. Considerando uma carga que é usual por todo calculista, nós temos a presença aqui do Dr. Bruno Cantarini, que é a pessoa que mais entende de cálculo aqui no Brasil, é uma pessoa de que eu respeito muito, e se usa 1.000 quilos por metro quadrado. Então, teremos 172,5 toneladas de força. Consideramos, após o cálculo, uma carga distribuída de 3,57. De posse das cargas nos pilares e vigas de transição hipotéticos, simulamos as seguintes condições. Era simples. Bota uma viga qualquer aí e vamos embora, vê se passa. Não foi isso que fizemos, não. A gente fez uma viga, primeiro, o vão, nós consideramos 5,70 e não 8,62, porque a largura do prédio era 8
62. Mas tira 1,5 metro de pilar, 40 do outro, nós temos aí esse valor de 5,70. Tá certo? Isso é o vão da viga em todos os casos, porque nós consideramos, primeiro, 100% engastada. Consideramos 50% engastada. E aqui está o diagrama só de momento. Está o valor do cortante, mas não tem diagrama de cortante. Bom, e fizemos também ela como simplesmente apoiada. Uma tragédia. Realmente chega a um momento de 244,5 metros tonelada força. Complementando, como disse anteriormente, pedimos para o cálculo da viga 20 por 90, conforme sugerido em laudo paralelo, o qual afirma categoricamente ser suficiente. Com 90 passa tranquilo, usando, na época, o FCK 110 e o aço CA 24. Isso está no trabalho desse perito. Acontece o seguinte, nós queremos mais. Vamos tentar também uma viga 20 por 1,30 e 20 por 1,40? Vamos tentar. Aí começamos. Para não dizer, não, você só usou o concreto da época. Usamos o FCK igual a 11 MPa. Usamos também o 15. Não sei se eles faziam na época, não tinha controle, não era concreto usinado, virava em obra. Mas também usei o 25. Usamos o aço CA 24 e o ACA 50, que hoje se usa corriqueiramente. Para não complicar, eu fiz uma tabela que por si só é elucidativa. Ali a gente diz a viga, a condição de apoio, a dimensão, o FCK, o aço, o momento máximo, cortante máximo e o maior momento e o maior cortante, tirado do cálculo de esforços. Lógico que a gente não vai ficar lendo isso aqui tudo, mas aqui estão todas as possibilidades de uma viga que vai de 90 a 1,40, com concretos de diversos FCK e com aço também diferente. Após a análise da tabela acima, concluímos que nem mesmo uma viga com dimensão de 20 por 1,40 ou 20 centímetros por 140, confeccionada em concreto com resistência FCK igual a 25 megapascal e aço CA 50, 5.000 kg por centímetro quadrado, amplamente utilizado nos dias de hoje, suportaria os esforços atuantes, além do que inviabilizaria o pé direito do 8º pavimento, que passaria a ter aproximadamente 1,60. Nem para não dar. Concluímos de forma cabal que a existência de pilares internos hipotéticos, situados no 9º pavimento, descarregando em vigas de transição também hipotéticas, situadas no teto do 8º pavimento, é com toda convicção nula. Ninguém consegue botar uma viga. Talvez passe, fizemos uns testes com 2 metros e pouco de altura. Ou seja, não é lógico. Se eu tenho os pilares que eu posso jogar numa bela de uma fundação, num bloco de coroamento, para que eu vou inventar essa história de começar a pilar interno? E que um já foi por água abaixo, né? Estamos falando só de um agora, porque onde era a planta da SEDAI desmoronou isso tudo. Enfim. E agora a gente queria apresentar um vídeo. Esse videozinho ele viralizou aí no WhatsApp, né? E eu gostaria que vocês assistissem. Pode passar, por favor. Tem uma pessoa ali trabalhando e mexendo no que parece ser um pilar.
E ela, inclusive, é a primeira a ir embora de uma vez. Redistribuição de tensão, e daí ele vai embora e... Tá todo mundo gritando aí, pilar, viga, laje, tudo... Isso aí, exatamente isso aí, não ocorreu com o Edifício Liberdade. Sabe por quê? Porque o Salvador falou com muita propriedade. E os depoimentos estão aqui. Isso aqui é na Polícia Civil, extremamente importante. Pode cancelar o vídeo. É extremamente importante. 20 dias antes do desabamento, as paredes dos banheiros, piso, teto de gesso, a gente vê teto de gesso no entulho, coroando entulho, o gesso pesa 14 quilos por metro quadrado. É nada, né? Isso é zero. E o prédio caiu 20 dias depois, e não em 30 segundos. Como se tirou o pilar aqui, ele caiu em 30, 40 segundos. O Liberdade não foi assim, pelo contrário. Lá só se trabalhava à noite, porque de dia era barulho e ninguém deixava. Então, na noite anterior, se trabalhou. De manhã, ninguém trabalhou mais, não pode, era proibido. O prédio carregou mais ou menos 500 pessoas, sei lá, 50 toneladas, e foi cair à noite. E não em 50 segundos. Um calculista, o Godard, estava presente aqui, da outra vez, ele disse, se cortasse meus 2 pés, eu caía na hora. Com certeza cairia na hora. E isso não aconteceu com o Edifício Liberdade. Eu gostaria agora que o Salvador terminasse essas questões técnicas aí. Desculpa a parte maçante de cálculo, mas todo mundo fala até agora, mas a gente está provando. E desafio, inclusive ao Clube de Engenharia, se quiser fazer uma equipe para analisar isso junto comigo e com o José Carlos, cada pedaço do cálculo. Eu usei o Sistrut, é um programa até antigo, mas eu quis pegar esse programa antigo mesmo, tá? Não sou especialista, repito, mas comecei minha vida assim, gosto disso. Mas acho importante para aqueles que conhecem de cálculo essa posição aí. Muito obrigado a todos. Muito bem. Após o resumo que nós mostramos aqui, estou falando resumo, porque inicialmente eu disse que o nosso trabalho levou 6 meses sendo realizado. Conta com muito mais que 100 laudas. E apresentar um trabalho de mais de 100 laudas, acho que todo mundo ia embora, que ninguém ia aguentar mais ficar ouvindo a gente falar. Então nós fizemos um resumo dos elementos mais relevantes, em que nós analisamos. Primeiro, recálculo diferencial. Afirmam que não existiu recálculo, nós provamos que existiu. Provamos, aliás, com uma documentação fornecida por quem diz que não houve o recálculo diferencial. Um enorme acréscimo de carga. Isso é importantíssimo. Fazendo umas contas muito modestas mesmo, a partir do 18º pavimento escalonado até o dia em que desabou o prédio do Edifício Liberdade, eu repito, um cálculo modestíssimo, nós contamos com mais
do que 400 toneladas. São 400 mil quilos colocado em cima de um prédio de forma absolutamente irregular, sem qualquer cálculo, muito menos reforço estrutural. A impossibilidade da existência de uma viga de transição para suportar esses pilares invisíveis ou que nunca existiram. A dinâmica do tombamento. Acusam que o tombamento se deu no 9º pavimento. Ora, no 9º pavimento até o 20º pavimento, são 11 pavimentos, vezes 3, teríamos 33 pavimentos. 33 pavimentos tombando, cairia em cheio em cima do Teatro Municipal. A não ser que viesse feito um efeito dominó de cima para baixo, como acreditamos que foi o que ocorreu. 2 incêndios ocorridos, sendo um deles de grandes proporções. Eu já falei e repito, incêndio não faz bem a nenhuma construção. Afeta o aço, afeta o concreto, vai minando a resistência. Enfim, eu fiz um resumo. Existem muitos outros elementos que eu poderia citar aqui. Mas, de acordo com o que foi visto, demonstrado e documentado, e eu repito, tudo que eu mostrei aqui eu provei. Inclusive, o Mauro, quando falou do cálculo, aqui está completo o cálculo da suposta viga que não passa. E que destruiu totalmente, levando 22 pessoas a óbito, etc. Os peritos do ICCE tiveram diuturnamente o local da tragédia, confirmam categoricamente a existência de somente 10 pilares, sendo 5 de cada lado. Não há que se falar em paredes situadas no 9º pavimento cumprindo função estrutural. Uma parede de função estrutural teria que ter uma viga de sustentação. Tem gente que fala também, não, mas quebraram uma parede que era estrutural. Tá bom, apareceu a parede ali estrutural sozinha? Isso é impossível. Mas tem gente que fala isso. Falam de tudo. Em 76, o edifício sofreu inclinação em relação ao edifício capital. Não houve nenhum problema de inclinação, o metrô não afetou nada. Eu não conheço ninguém que tenha escavado lá a fundação do edifício Liberdade para verificar aquilo. Mas dizem que não aconteceu nada. Aconteceu sim, está comprovado na planilha de medição. O desabamento não teve origem no 9º pavimento, em si, pavimento onde ficava, provavelmente, onde ficava a casa de máquina do elevador. O Alexandre via pedaços caindo pela janela. Eu já falei e vou repetir. Para estar caindo pela janela, tinha que estar vindo lá de cima. Já falei também que se a ruptura se desse no 9º andar, 33 metros poderiam atingir o Teatro Municipal, o que não ocorreu. Enfim, inúmeros vãos abertos de forma ilegal. Ao longo de 7 décadas, várias alterações foram executadas no edifício Liberdade sem autorização da Prefeitura. Como constatado pelos peritos do ICCE, repito, de total isenção, os vergalhões das estruturas de concreto armado estavam enferrujados, inferindo que estavam à mostra, sofrendo ação do tempo, o que demonstra que o prédio não tinha qualquer manutenção adequada. A sobrecarga de mais de 400 toneladas, repito, vou repetir a vida inteira, sem qualquer comprovação de reforço estrutural. Pavimentos construídos na ilegalidade, na clandestinidade. O 20º pavimento é a prova maior disso tudo, um pavimento fantasma. Enfim, é convicção
dos signatários, minha, do José Mauro, com grande margem de segurança, que uma edificação que passou por todas essas intercorrências ao longo de sua existência teve sua capacidade estrutural minada, perdendo gradativamente todos os coeficientes de segurança e diminuindo sua estabilidade. O edifício Liberdade, independente da realização de obras nos seus pavimentos, estava fadado a sucumbir e a desmoronar a qualquer momento. Como? Por que não caiu antes? Muita gente fala isso. Não pode levar tanto tempo. Pode sim. É fadiga. Uns chamam de efeito Rush. Uma estrutura pode se associar a um corpo humano. Se me derem uma carga para eu segurar aqui, eu vou suportá-la durante um tempo. Chegar um momento eu vou cair, eu não vou aguentar mais. E assim foi o edifício Liberdade. Esse nosso trabalho... Não, eu sei, eu voltei de propósito. Esse nosso trabalho, assim como os diversos trabalhos paralelos, tem sido juntado a inúmeros processos judiciais. Como se diz na gíria, tem processo para todos os gostos, civil, trabalhista e criminal. 5 ações já foram julgadas, transitadas em julgadas, e um acórdão foi proferido. Todos, sem exceção, todos foram favoráveis à nossa apresentação que acabamos de realizar. Diante disso, nos resta agradecer e estamos à disposição para eventual esclarecimento adicional. Muito obrigado.